Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco de informações, trazendo notícias de Maceió, Alagoas, do nosso país. E a gente vai estar aqui entrevistando no dia de hoje o advogado Rafael Oliveira, o doutor Rafael Oliveira, que vai tratar das questões lá do bairro do Antares. Existe a possibilidade de uma desapropriação, de uma grande desapropriação de cerca de 40 imóveis ali naquela parte do Antares. E a gente vai estar trazendo mais detalhes junto com o Dr. Rafael no dia de hoje de como está essa situação, como a Prefeitura de Maceió tem se posicionado diante dessas questões, como esses moradores estão atualmente. Dr. Rafael Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Natália. Bom dia aos ouvintes que nos prestigiam com sua preciosa audiência. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de abertura desse canal importante para que a sociedade maceiense tome conhecimento do que vem acontecendo na sua cidade. João e Natália, ocorre que os moradores lá do Antares, em meados de 2023, eles perceberam a movimentação de alguns trabalhadores lá na localidade que estavam fazendo algumas medições. E aí, quando perguntados, esses trabalhadores informavam que nada sabiam ainda. E aí, dada a insistência dos moradores, foi que se descobriu de forma transversa que ali passaria uma via que ligaria a Avenida do Valdo Góes Monteiro à Via Expressa. E na passagem dessa via, ali na localidade, iriam justamente ser desapropriadas cerca de 30 residências inicialmente. De acordo com outros estudos de pessoas, de engenheiros e arquitetos que nós tivemos contato, a previsão é de uma desapropriação ainda maior. Bom, e aí quando se tomou conhecimento desse fato, os moradores buscaram os órgãos públicos competentes para colher informações mais detalhadas. E aí as informações ainda não eram fornecidas com tanta prudência e, dada a assistência novamente desses moradores, foi que a gente realmente descobriu que efetivamente ali já existia um projeto avançado, bastante avançado, que ligaria a essas avenidas. E então nós começamos a nos mobilizar para justamente buscar os órgãos competentes para saber os motivos da passagem dessa via e, sobretudo, buscar alternativas. Porque os moradores, eles não são contrários ao progresso, à passagem da via, mas eles são contrários da forma como vem acontecendo, sem que haja discussão com a população e tampouco sem que haja uma análise detalhada das alternativas que efetivamente existem. Então, nós chegamos agora a esse ponto em que a Prefeitura já deu praticamente o ultimato, dizendo que o projeto aconteceria de todo modo, de qualquer jeito. Os moradores, se sentissem incomodados ou injustiçados, que buscassem seus direitos perante o Judiciário, e a via, portanto, seria concluída. Doutor Rafael, a gente tem acompanhado esse caso, houve uma discussão na Câmara de Maceió falando dessa temática, e o que a gente viu foi uma pessoa, um representante da Prefeitura de Maceió, tendo essa fala até insensível nesse momento, né, colocando bem assim, se os moradores estiverem insatisfeitos, que se tiverem algo contrário em relação ao projeto, que procure o Poder Judiciário. Mas a gente sabe que a coisa não deve ser tratada dessa forma, né? Deve haver sensibilidade, né? Eu tenho informação que há moradores que chegaram ali há 2, 3 décadas, que não tinha sequer energia elétrica naquela parte do Antares, e realmente construíram de fato aquela região junto com as suas famílias, junto com a sua vizinhança, e agora a Prefeitura de Maceió, ao bel prazer, chega e quer passar uma via por essa localidade para ligar as duas avenidas, ou seja, causando um transtorno incalculável para esses moradores, esses cerca aí de 40 moradores. E a gente gostaria de saber, doutor Rafael, se existe a possibilidade de outra via de acesso ser construída em outra localidade, ou seja, para não ferir esse direito de moradia, ferir essa questão constitucional dessas pessoas que estão ali em suas casas, em suas residências, e não queriam sair daquela localidade, diga-se de passagem. A informação que a gente tem é que essas pessoas estão nas suas casas, estão realmente temendo que chegue algum mandado judicial, alguma ordem judicial, e elas tenham que sair a toque de caixa das suas casas, ou seja,
uma indenização ínfima, como alguns casos que aconteceram em relação ao Braskem? Como é que está o temor dessa população, desses moradores da região do Antares, doutor Rafael? Exatamente, João. Essa audiência que você se referiu, ela ocorreu no dia 7 de novembro, a chamado da vereadora Teca Neuma, que convocou uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, abrindo as portas da Casa do Povo, como é conhecida a Câmara, e lá participaram boa parte dos moradores do Antares e, infelizmente, a única autoridade envolvida diretamente com o caso, o representante da Prefeitura, foi o engenheiro, que é da CEINFRA. E aí nós sentimos falta também da participação efetiva dos nossos representantes, numa discussão de tamanha importância. E como você bem fez referência, o representante da Prefeitura, ele falou claramente que a obra iria acontecer de qualquer maneira, que os que se sentissem prejudicados que buscassem seus direitos perante o judiciário. E naquela oportunidade também ele teve até uma fala infeliz, dizendo que a Prefeitura não tinha obrigação de informar nada a ninguém. Essa é uma conduta lamentável de uma autoridade pública que talvez desconheça o seu dever da sua função pública, o seu dever de informação, que toda e qualquer informação que está sob posse do Estado, do município, do ente público, ela deve ser fornecida a quaisquer pessoas que a solicitarem. Então, esse projeto nós já vemos buscando desde o início do ano, tanto projeto como estudos, e nada disso nos foi fornecido. E é justamente essa conduta, de uma certa maneira autoritária, que nos preocupa bastante, daquelas pessoas que nós elegemos, ao afirmar que não tem primeiramente que informar nada, e esse projeto, como a gente já salientou, ele carece de estudos técnicos bem elaborados. E isso não é uma afirmação da boca para fora, são requerimentos que já foram reiteradamente protocolados junto à Prefeitura, e nada disso nos foi fornecido. Então, se não nos é fornecido algo essencial à efetivação de um projeto desse monte, a única conclusão que se pode chegar é que eles realmente não existem. E com relação às alternativas, existem sim alternativas que são tão viáveis ou até mais viáveis do que o projeto que se está prestes a executar, a despeito de porque ali na localidade, quando você bem falou, os moradores ali do Antares, eles residem num loteamento que é bastante pacato. Então ali só transita quem realmente é morador. Então basicamente, ele não é fechado, mas o acesso basicamente fica restrito aos moradores. Então é um ambiente bastante pacato, tranquilo, e que não tem absolutamente nenhuma movimentação. E a via, ela corta exatamente esse loteamento e vai acabar, logicamente, com a tranquilidade dessas pessoas que lá residem há mais de 30 anos. A maior parte dos moradores é composta por idosos que chegaram lá no Antares e construíram, bem dizer, esse loteamento. E as alternativas que são viáveis, como nós já apresentamos para a Prefeitura, são, primeiro, rente a esse loteamento existe uma área verde de cerca de 400 metros, por onde poderia... Será impactada também? Não, essa não, porque o projeto ele corta exatamente o meio da comunidade, do loteamento. E aí uma alternativa que se colocou, porque essa área verde, apesar da sua dimensão de 400 metros, existem estudos técnicos que viabilizam a passagem da via por ali. Logicamente que desde que sejam compensados os danos que eventualmente sejam impostos àquela área verde. E a Prefeitura simplesmente, quando as alternativas são apresentadas, ela simplesmente responde que não é possível. Não é possível porque o melhor projeto é aquele projeto que já foi apresentado por ela própria. Na verdade, é um projeto, e aí eu vou adentrar logo adiante, acerca de um acordo que fora feito entre a Braskem e o Ministério Público Federal. E com relação a outras alternativas, existem duas avenidas ali na localidade que daria para fazer um binário, de uma passagem indo, subindo e a outra descendo.
E, novamente, a Prefeitura diz que não é possível esse projeto, essa alternativa, porque iria desnaturar o projeto inicial, que seria de uma via de trânsito rápido, cujo limite de velocidade é de 80 km por hora. Mas, ora, primeiro que não existem estudos atestando a necessidade de uma construção de uma via de trânsito rápido. Segundo, eu sou morador, eu sou nascido e criado aqui em Maceió, conheço bastante a cidade e desconheço qualquer via com limite de velocidade de 80 km por hora. E esse projeto aí, ele tem uma extensão de 2,2 km, e para vocês terem uma ideia da desnecessidade de uma via de trânsito rápido ali naquela localidade, uma via de 2,2 km, você andando a 80 km por hora, você gasta 1 minuto e 40. Se o limite de velocidade fosse 60, se você andasse a 60 km por hora, você gastaria 2 minutos e 10, 30 segundos a mais somente. Então, primeiro, não há, o prefeito não, a prefeitura, o município, ele alega que a necessidade dessa via é em decorrência de uma imposição do plano diretor de Maceió, que é de 2005. Que o plano diretor, doutor Rafael, totalmente defasada. Esse é outro problema, Que o plano diretor, doutor Rafael, diga-se de passagem, deve ser alterado nos próximos meses. A expectativa da aprovação do plano diretor na Câmara de Maceió. E esse plano diretor, que parece, deve ser aprovado a toque de caixa na Câmara de Maceió. E a população deveria estar em alerta em relação a esse plano diretor, porque pode vir, aspas, com muita casca de banana e prejudicar muita gente. Porque se isso acontece no bairro do Antares, se essas casas são removidas ao bel prazer da prefeitura, você que está me ouvindo, hoje são os moradores do Antares, esses 40 moradores, amanhã pode ser você. Qualquer bairro pode ser afetado. Por essas decisões essas desapropriações, exatamente, Natália, ou seja, é algo muito grave que está acontecendo no bairro do Antares, e a população maceioense, o Estado de Alagoas, as autoridades competentes devem ter ciência do que está acontecendo no bairro do Antares. A Prefeitura de Maceió, sem qualquer explicação plausível, ou seja, junto a esses moradores, sem ninguém informar, sem ninguém discutir, saber valores de indenização, ou seja, essas pessoas podem sair das suas residências a toque de caixa, sem qualquer compensação, sem qualquer diálogo, causando aí realmente transtornos que podem vir a mexer diretamente com a realidade objetiva dessas pessoas. E a gente volta a repetir aqui, né, João, mais uma vez. A Prefeitura de Maceió, ela não é dona da cidade, muito menos a Braskem, que, ao que parece, está querendo ir comprando, né, loteando a cidade para que a gente se torne aí um município privado. Eu não sei nem, nunca ouvi falar numa coisa dessa. E, doutor Rafael, do ponto de vista legal, de que forma os moradores eles podem contestar essa desapropriação que está sendo imposta pelo prefeito JHC, pela prefeitura como um todo? Perfeito. São muito importantes essas observações, e antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer um apontamento com relação ao plano diretor. O plano diretor ele estabelece as diretrizes específicas do município para o desenvolvimento do município, ordenar a cidade como um todo, de forma geral. E a sua implementação é uma imposição que vem de uma lei federal, conhecida como o Estatuto das Cidades. E o Estatuto das Cidades, que estabelece as diretrizes gerais para que os municípios implementem os seus respectivos planos diretores, estabelece que esse plano diretor ele deve ser revisado a cada 10 anos. O nosso plano diretor atual ele é datado de 2005. Portanto, ele está defasado há nada menos do que 8 anos. Já está errado daí, né? Já começa daí. E não à toa, essa própria lei federal, o Estatuto das Cidades, ela prevê taxativamente que o prefeito incorre em improbidade administrativa se não fizer a revisão dentro desse prazo legal. Então, portanto, em tese aí, nós já temos um ato de improbidade administrativa da gestão quando ela não revisa. Esse é um ponto. Com relação eu vou fazer um breve à parte com relação a um termo de acordo da Braskem, que a situação é a seguinte. Lá em 2018, quando ocorreu aquela tragédia no Pinheiro, várias ações foram tomadas por diversos órgãos.
E ali, dentre essas ações, uma que acabou desembocando no termo de acordo, que a gente vai falar mais um pouco, foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, lá em 2019, em agosto de 2019. E nessa ação civil pública, o Ministério Público Federal pleiteia diversas indenizações em decorrência dessa tragédia que a Braskem cometeu. Então, quando foi em 2020, dezembro de 2020, as partes chegaram a um acordo. Elas elaboraram um termo de acordo em que o Ministério Público Federal foi o autor dessa ação e o Ministério Público Estadual adentrou como aderente, interveniente e anuente. Ele fez a intervenção e, dada a sua competência aqui na localidade, ele teve que entrar com essa anuência ao termo de acordo. E esse termo de acordo, ele fora elaborado em três dimensões de indenizações. Essas dimensões seriam as ações nas áreas desocupadas, as ações de mobilidade urbana e as medidas de compensação social. O tema que nos afeta aqui hoje é referente às ações de mobilidade urbana. E para que essas ações elas fossem concretizadas, houve a necessidade de adesão do município de Maceió, dada a sua competência. Então, a Braskem, quando se obrigou perante a Justiça, através daquele termo de acordo elaborado pelo Ministério Público Federal, ela realizaria obras estruturantes na cidade e, por consequência, necessitaria da autorização da Prefeitura de Maceió. Foi aí quando a Prefeitura de Maceió caiu de paraquedas, em 2022, fazendo a adesão a esse termo. Dentre as obras de mobilidade urbana estão a duplicação da Avenida do Valdo Góes Monteiro, duplicação da Via Expressa e essa via que liga as avenidas do Valdo Góes Monteiro e Via Expressa. E aí, fazendo o link às observações que vocês fizeram, no termo de acordo, primeiramente que a Braskem não assume a responsabilidade pelos danos causados por ela. Isso fica bastante claro. Apesar disso, ela, digamos, aspas, como boazinha da história, assume o compromisso de mitigar esse impacto que fora causado ali na região e na cidade como um todo. E aí, nesse termo de acordo, fica bastante claro também que a Braskem, ela, como você bem falou, Natália, ela se torna proprietária dos imóveis, de todos aqueles imóveis que ela indenizou na região. Então, hoje, no estado, a Braskem é a maior proprietária de imóveis. É basicamente uma McDonald's Tupiniquim. E nessa área, no termo de acordo, fica claro que a Braskem não irá edificar quaisquer empreendimentos, sejam residenciais ou comerciais, desde que, primeiro, não haja a estabilização daquelas minas, coisa que será possível, e segundo, desde que o plano diretor permita. Hoje, não há a previsão do plano diretor, porque é uma questão nova, logicamente, o plano diretor 2005, a tragédia só ocorreu em 2018, não há a previsão da destinação daquela área. E, como vocês bem apontaram, é importante que a população fique atenta com a revisão do plano diretor, porque não se espantem se nessa revisão constar lá que vai ser possível a edificação de empreendimentos na região que a Braskem hoje é proprietária. Então, é um ponto bastante importante, porque o termo fora feito ali bem amarrado, só que, como vocês sabem, como é a política na execução do plano diretor, e o lobby da Braskem é bastante forte, nada nos impressionaria se o plano diretor previsse a possibilidade de edificação de edifícios residenciais ou comerciais naquela área, para que justamente a Braskem consiga oferir um lucro e continuar lucrando de forma exorbitante. Né? Com a tragédia das pessoas. Mesmo Doutor Rafael Oliveira, e a questão do âmbito judicial? Como é que está esses moradores? Há alguma ação em curso? Como é que está essa questão hoje na prática? Então, hoje na prática acontece o seguinte, os moradores individualmente, eles não podem se interpor contra a desapropriação. A desapropriação é um instrumento jurídico que é de discricionariedade da administração pública, e quando ela declara a utilidade pública daquele imóvel,
você não pode discutir, desde que não haja nenhum vício na decretação dessa utilidade pública. Então, a única contestação que os moradores podem fazer seria no valor indenizatório? É com relação ao valor. Então, uma vez decretada a utilidade pública daquele imóvel, você só pode questionar se houver algum vício formal nesse procedimento ou questionar o valor. Então, digamos que seria por esse motivo legal que o representante da prefeitura ele se sentiu à vontade, confortável Exatamente. de expressar aquelas falas totalmente inadequadas? Exatamente. A administração pública goza desse poder e esse poder de que a administração pública goza na mão de pessoas acaba se tornando em medidas arbitrárias, sobretudo quando você, administrador, não aceita quaisquer discussões em respeito à viabilidade alternativa de projetos sem que prejudique demasiadamente a população. Exatamente isso. A população está numa relação de hipossuficiência junto com a Prefeitura de Maceió. Tem projetos alternativos para que essas pessoas não sofram tanto com aquela modificação daquela região. Esses projetos não são aceitos por parte da Prefeitura, ou seja, e a Prefeitura não está aberta ao diálogo. Vai haver a realocação de fato dessas pessoas e é algo realmente que chama muita atenção. E chama atenção por quê? Hoje são vocês, moradores de Antares. Amanhã é você que está me ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, indo levar seu filho na escola. Amanhã pode ser você. Ou seja, esses superpoderes do poder público, esses superpoderes da Braskem, esses superpoderes do novo plano diretor que está vindo por aí, é o que vai colocar na mão da Prefeitura essa possibilidade de, aspas, reorganizar a questão da mobilidade de Maceió. E aí você pode ser a próxima vítima, você que lutou tanto pela sua casa própria, pelo seu apartamento, enfim, pode ser a próxima vítima aí dessa questão que está acontecendo no bairro do Antares. Isso só é benéfico para quem está recheando suas contas com cifras milionárias, né, João Mouzinho? Porque o cidadão comum, o morador do Antares, o morador do Pinheiro, o morador dos Flechais, do Bom Parto, ele só está tendo prejuízo. É verdade. Perfeito. Só para apontar um outro detalhe, é que esse caso ele é respaldado por 3 instrumentos legais importantes, que são o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de Maceió e o próprio termo de acordo firmado entre Braskem e MPF, MPE, com a adesão da Prefeitura. Realmente. Doutor Rafael Oliveira, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que a gente convida o doutor Rafael para estar aqui em outras oportunidades. Novas atualizações sobre esse caso, se a Prefeitura abre diálogo com essa população, abre diálogo com o doutor Rafael, é o que a gente espera, sinceramente, e aqui a gente deixa um espaço para suas considerações finais, doutor Rafael. Agradeço bastante a oportunidade e certamente os moradores de Antares também estão igualmente satisfeitos com essa oportunidade de abertura do canal, para que a sociedade maceioense pudesse tomar conhecimento do que acontece ali naquela região e que, se as pessoas não tomarem providências, não se mobilizarem, certamente o mesmo acontecerá nas demais regiões da cidade. E é importante frisar, que eu acabei não concluindo, que o Ministério Público Estadual também já está acompanhando essa ação, assim como o Ministério Público Federal teve conhecimento recentemente. Já tem promotor designado, doutor Rafael? O doutor Jorge Dória. Jorge Dória. E recentemente foi que o Ministério Público Federal tomou conhecimento através do mesmo protocolo que a gente fez ao Ministério Público Federal, e nós temos consciência e esperança de que eles vão tomar as medidas cabíveis para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Doutor Rafael Oliveira, quero agradecer demais, mais uma vez, a sua participação aqui no Jornal da Manhã, a participação da Natália Barros, do Cláudio Stone, Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã para o nosso sexto.